Isto não é o Evangelho de Jesus Cristo. Os discípulos nunca persuadiram ninguém a fazer negócios com Deus, mas isto é o comércio nas igrejas nos últimos dias. É um outro sinal que está escrito. Diz a palavra que nos últimos dias apareceriam homens que fariam negócio com o povo de Deus. Então, os sinais estão aí, e eles aumentaram. Os sinais estão aumentando. Segundo a Pedro, capítulo 2 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, ou seja, sem as pessoas perceberem, heresias de perdição, ensinamentos que preparam o povo para a perdição e não para a vida eterna. Prestem bem atenção. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, segundo a palavra de Deus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Através desse tipo de igrejas e pregações, muitas pessoas do lado de fora já estão blasfemando da palavra de Deus por causa desse comportamento diabólico, mas é um sinal da parte de Deus. É necessário? Pastor, é necessário? É. Os crentes fiéis vão distinguir, porque o Espírito Santo lhes dará visão de Deus, lhes dará entendimento, e não nos deixará enganados e confundidos. E por avareza farão de vós comércio, com palavras fingidas, versículo 3, segundo Pedro, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Aleluia. Então os anjos que pecaram antes da fundação do mundo, Deus não poupou, sendo eles, em maior grau de santidade, quanto mais nós. Então, amados, é um outro sinal. Igrejas fazendo negócio com o povo, oferecendo a vida eterna de mão dadas com o mundo. Igreja que o pastor diz que não tem nada a ver. Igrejas em que os pastores estão liberando o pecado. Encontramos uma irmã que outrora se vestia decentemente, agora está vestindo-se como o mundo, parecendo as suas vergonhas para quem quiser olhar. Então chegamos para uma irmã dessa e dizemos: irmão, o que houve? Saiu da igreja? Não, nossa igreja se renovou, meu pastor renovou o pecado, liberou o pecado nas igrejas. Nós não temos que exigir e forçar irmãos e irmã nenhum a andar conforme a palavra, mas é a obrigação dos líderes ensinarem e não deixar participar, aqui do altar da igreja, pessoas que não estão enquadradas na palavra do Senhor. Líderes fazem isso, permitindo o pecado entrar nas suas igrejas, permitindo rapazes pintar cabelo, andar de brinquinho, tocar guitarra e rock nas igrejas para chamar os roqueiros. Nós não temos que mudar para atrair a ninguém. Nós temos que apresentar as pessoas a Jesus Cristo como Ele é, porque está escrito que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Está escrito que a terra vai passar e os céus, mas as palavras do Senhor não passarão. Vai mudar o céu, vai mudar a terra, mas a palavra não será mudada, não será tirada nem um jota. E está escrito que aquele que tirar o que está escrito na palavra de Deus, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E aquele que tirar, está escrito também no livro de Provérbios, que Deus o condenará e o achará mentiroso.
mentiroso. Então, amados irmãos, nós vemos que este sinal é muito claro em nossos dias. O comércio dentro das igrejas é um sinal que prova que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Ninguém verá Jesus vindo na nuvem, como muitos fizeram, inclusive hinos, e pensaram que neste arrebatamento Jesus aparecerá no céu. Será uma coisa invisível. O mundo não vai presenciar coisa alguma a não ser a notícia que crentes fiéis, chamados fanáticos, desapareceram da terra. Então, irmãos, este sinal é inconfundível. O comércio dentro das igrejas, homens gananciosos falam piadas para agradar o público que lhes sustentam, mas aqueles que não metem nada na sua boca, eles armam laços, falam com arrogância, desprezando as pessoas que fazem perguntas que eles não podem e nem sabem responder. Como um certo pastor da televisão do nosso país, perguntaram para ele: fulano, vou dizer o nome, né? E sobre a abominação da desolação que está no lugar santo? Ele deu uma risadinha, porque ele é muito, como é que se diz? Carinhoso, né? Em outras palavras, sabe persuadir com aquela subtileza. Então ele deu uma risadinha e disse: você vai orar a Deus e vai ler e o Espírito Santo vai te revelar. Não tem nada para dar, não tem esse conhecimento. O assunto é somente cura e dinheiro. Não preparam ninguém para a vida eterna. Mensagens que fortalecem os crentes a viverem na terra. E em Colossenses 3 diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Nós não pregamos o Evangelho fortalecendo bens materiais na vida das pessoas, ainda que Deus assim nos dá. Mas nós pregamos o Evangelho do reino dos céus, da vida eterna. Irmãos, eu estou falando sobre os sinais. Muitas pessoas vão ficar na grande tribulação, muitos por culpa dos líderes, porque não ensinam estes sinais. E muitos ficarão porque são inconstantes, não examinam as Escrituras, só pensam no deleite cotidiano, cujo Deus é o ventre, só pensam no comer, beber e dormir e se deleitar. Um povo que não está negando-se a si mesmo, um povo que não vê a necessidade do seu próximo. Estamos vendo isto, é um outro sinal de Deus. Olha, irmãos, segundo o que está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, o último sinal, e quando os irmãos notarem por televisão, pela internet, os irmãos fiquem atentos. Paulo diz que a vinda de Jesus não iria acontecer sem que antes viessem duas coisas, que os irmãos pensaram: a apostasia e se manifeste o iníquo. Todos já sabem que a apostasia é tudo isso que nós já pregamos: o abandono das doutrinas santas, o abandono de muitos regulamentos, pessoas que não suportam mais servir a Jesus conforme está na Bíblia, procuram uma igreja em que o pastor lhe engane e lhe ofereça o reino do céu com uma pitada do mundo, né, com o sabor do mundo. Então, amados, é a época que nós estamos vivendo. A apostasia é o abandono do caminho. Tem muitas igrejas que, em peso, o povo está todo desviado. Eu digo,